A rivalidade entre o Homem de Ferro e o Capitão América chegou a um novo auge no filme Guerra Civil, e tanto nos filmes quanto nos gibis, os dois são líderes muito eficazes. O que não dá pra negar é que as pessoas seguem eles por motivos diferentes, porque sinceramente o Homem de Ferro é muito mais legal do que o Capitão América. Na verdade, o Capitão América pode ser meio idiota. Shit! Language! Wait a second. No one else is gonna deal with the fact that Cap just said language? I know. Em homenagem ao filme Guerra Civil, eu quero analisar os atores por trás desses personagens, porque se foi o Robert Downey Jr. que virou meio Homem de Ferro ou vice-versa, a verdade é que ambos dominaram a arte de provocar com inteligência e manter um ar despreocupado. They love you! It is very pleasant to be loved. It is pleasant to be loved. O Chris Evans se espelha mais no Capitão América, e os dois são grandes líderes, mas de forma muito diferentes. Então vamos analisar uns pequenos hábitos que fazem o Robert Downey Jr. e o Tony Stark parecerem muito maneiros, enquanto o Chris Evans como Capitão América parece uma coisa totalmente diferente. Vamos começar com o hábito mais óbvio, a frequência que Robert e Tony usam o sarcasmo. Olha o Robert aceitando o prêmio de melhor ator no Choice Awards de 2013. Yeah. Well, you've chosen wisely. Good looking out. É claro que o Robert está brincando, mas o sarcasmo é um hábito que ele possui. Especificamente, ele aproveita muitas chances de se elogiar fazendo alguma brincadeira. O Tony Stark também é assim, brincando que as pessoas sentiram a falta dele quando aparece no Homem de Ferro 2. Oh, it's good to be back. You missed me. Tanto Tony Stark quanto Robert não têm vergonha de falar as coisas incríveis que a vida deles permite fazer, sem fingir qualquer falsa modéstia. Olha Tony Stark quando perguntam se ele de fato dormiu com 12 garotas que foram capa de uma revista famosa. Sir, I have a question to ask. Yes, please. Is it true you went 12 for 12 with last year's Maximum Cover models? That is an excellent question. Yes and no. March and I had a scheduling conflict, but fortunately the Christmas cover was twins. Viu como ele responde a pergunta como se não fosse nada demais, mesmo que qualquer outra pessoa do mundo teria um sorriso estampado no rosto ao contar essa história. O Robert faz uma coisa parecida. Aqui vai um exemplo de todos os membros do elenco respondendo se eles conseguiram levar alguma lembrancinha do set de filmagens dos Vingadores. Did you guys take anything from the set, a memento, any piece of your costume or anything like that? I would have stolen everything from the set. I would not be doing that with Marvel. Like they know everything. They have a strict inventory of all that stuff? A cena está armada. Ninguém do elenco pegou nada do set. Eles ficaram nervosos, porque a Marvel e a Disney são muito rígidas sobre tudo que vai pro set. Então, o Robert faz um comentário e diz o seguinte, sem nem dar um sorriso. On Age of Ultron, there was a massive Avengers A, which is outside the Avengers Center. Uh-huh. I have it. Where is it? I said, why is this in England? Send it back to LA. I'll put it in my office. They're like, seriously? I said, yeah, I'll wait. And it's there? I have it. You have it, right. Todo mundo sorri, por conta do quão legal isso é, mas o Robert propositalmente nem age como se fosse algo incrível. Ele não tem receios em fazer piadas que elevam seus status, e até em contar histórias reais que elevam seu status. E ele faz tudo isso de um jeito que faz parecer algo totalmente normal pra ele, o que é verdade, porque ele é o Robert Downey Jr. Tudo isso cria um ar de maneiro, ele não tem vergonha nenhuma de ser o foco. Na verdade, ele se beneficia desse lugar, e até faz piada dizendo que merece muito mais daquilo. Já o Chris Evans lida com as coisas de um jeito muito diferente, como você imagina que o Capitão América faria. Ele diminui seu próprio papel quando o foco chega nele e agradece todas as outras pessoas. Oh man, thank you. Thank you to everyone the people who voted. Thank you to the people who love movies, who see movies, who are passionate about movies. Without you guys, I'm lost, so thank you for giving me a purpose. And thank you to all the people that I worked with last year. I watched some really amazing people do amazing things. So thank you. Esse é o mesmo prêmio que a gente viu o Robert ganhar, só que 2 anos depois. O interessante é que o Chris não faz piada sobre o fato de merecer aquilo. Ele apenas agradece com sinceridade. Essa escolha entre piada ou sinceridade vai surgir na sua vida toda vez que você receber algum tipo de elogio ou enaltecimento. Não tem uma forma certa ou errada de responder, mas a que você costuma escolher vai ter um impacto enorme sobre a forma como você é percebido. Se você escolher mais a sinceridade, as pessoas vão te enxergar como bondoso, autêntico e gentil. Se escolher mais as piadas, as pessoas vão te ver como engraçado
relaxado e tranquilo. É importante mencionar que o tipo de piada que você faz tem um impacto muito grande. Tem uma diferença enorme entre se diminuir, como Chris Evans faz no final dessa fala. I'm gonna say, I'll say 40% of the votes were my mom, but the other 60%, it really means a lot to me. E se enaltecer, como Robert fez antes. Well, you've chosen wisely. Piadas de autodepreciação não vão incomodar ninguém, mas se você fizer elas com muita frequência, você pode acabar parecendo muito inseguro. Uma última nuance dessa história toda de fazer piadas. Tem uma diferença enorme entre sorrir quando você faz a piada e não sorrir. Sabe, às vezes a linha entre fazer uma piada e ficar sério não é tão óbvia. Nesses casos, a gente busca pistas no contexto para descobrir se a pessoa está brincando ou apenas sendo babaca. Normalmente, a melhor pista é se a pessoa sorri ou não. Se a pessoa não sorri, isso pode confundir a gente. Um exemplo disso é esse trecho, no qual o Robert brinca sobre não convidar o Jimmy Fallon para a festa dele. You had a crazy blowout from what I read. I guess my invitation lost in the mail. It's fine. But you know how to... You know where I am pretty much every night. It's no big deal. But you had a lot of people there. Probably over 30 people were there, probably, right? Yeah. What's 31, you know? Yeah. You think about it. Yeah, you weren't invited. Veja como Robert diz isso de um jeito muito sério e simplesmente deixa no ar. É verdade que ele não chamou o Jimmy, mas a forma como ele disse isso parece algo meio sarcástico. Então, ainda que ele em seguida diga que teria sido legal se o Jimmy estivesse lá, a tensão nunca se dissipa, porque o Robert não desfaz, não começa a sorrir e falar em outro tom. Então, olha como o resto dessa conversa prossegue. You could have skirted around the issue. By the way, would have been great to have you there. And what? I would love to have been there. Yeah, but the invite, I guess, was prohibitive. Well, I'll never know. I'll never know what it feels like. I need to tell you, here's a couple things that happened. Olha essa parte de novo, e presta atenção nas sobrancelhas do Jimmy e como ele ri sem ter nenhum motivo aparente. O que você vai ver é que o Jimmy fica tentando dissipar a tensão criada pela piada do Robert de que realmente não convidou ele. O Robert nunca ri com ele, então o Jimmy fica com um olhar meio estranho, por isso as sobrancelhas. E depois essa risada, que é a forma dele de dizer, era só piada, mesmo que eu me sinta meio mal. I'll never know what it feels like. I need to tell you, here's a couple things that happened. Eu sei que muitos amigos dizem coisas tipo, a gente é amigo, tá tudo certo, todo mundo sabe que é só brincadeira. Mas na verdade, piadas sarcásticas que não se dissipam e são feitas às custas de outra pessoa não fazem as pessoas se sentirem bem, mesmo que sejam pessoas próximas. Porque faz elas se perguntarem se você gosta delas. Não importa quanto tempo vocês tenham de amizade. O sentimento permanece. E por conta disso, você fica com a sensação de que o Jimmy é que está tentando fazer o Robert gostar dele pelo restante da conversa. Isso é uma forma de criar o efeito cara maneiro. Vamos comparar isso com o que a gente costuma ver do Chris Evans. Quando ele faz uma piada, ele não só deprecia a si mesmo, como também costuma fazer piadas que elevam o status das outras pessoas. Olha aqui um exemplo de como ele brinca, dizendo que gostaria que as pessoas achassem que ele se parece com o Chris Hemsworth. No, I get Pratt. I never get Hemsworth, which is really upsetting. Please think I'm Hemsworth. Please think I'm Hemsworth. No, you can be a Hemsworth. Então, o conteúdo dessa piada é que ele gostaria que as pessoas achassem que ele é o Chris Hemsworth, que ele gostaria de ser mais como Hemsworth. E a gente sabe que ele está brincando, porque ele faz de um jeito exagerado e ri. Mas essa piada é basicamente o oposto das que a gente viu o Robert Downey Jr. fazer. Não foi criada nenhuma tensão aqui, e você pode ver isso pela forma como Chris Hemsworth responde. Se rolou alguma coisa, foi um pequeno momento de orgulho. E isso é o que acontece quando você eleva o status das pessoas com a sua piada. Olha de novo como ele espalha essa boa energia ao redor. I feel like the godfather of these superhero movies. Whether he feels it or not, he is. Whether, you know, he's going to say something really like As long as humble, I'm not Freddie, I'm cool. and simple, and be like, "Oh no, it would have happened anyway." This wouldn't have happened without Downey, and nobody doesn't know that. Nesse trecho, ele brinca sobre como Robert foi importante para esses filmes todos da Marvel, e que mesmo isso sendo verdade, ele vai dizer que não foi nada. Então, ele está falando ao mesmo tempo da importância e da humildade do Robert Downey Jr. Até mesmo nesse próximo trecho, quando ele tem uma oportunidade de piada para implicar com Chris Pratt. Ele vai no caminho oposto e se diminui, ao mesmo tempo em que eleva o Chris Pratt. Can we all agree Chris Pratt is the worst of all the Chris's? No, he's better than all of us. He's better than all of us. That's sweet. Tough to beat. A questão aqui não é só que você tem uma opção de brincar ou ser sincero durante as suas interações, mas que você também tem uma escolha de para onde você vai direcionar essas piadas. Você vai usar para elevar o seu próprio status e implicar com os outros, ou vai se depreciar ao mesmo tempo em que eleva os outros. A primeira opção provavelmente vai fazer você parecer mais legal e ser mais respeitado. A segunda faz com
que as pessoas gostem mais de você. Eu vejo uma distinção parecida na forma como as pessoas lidam com as piadas dos outros. A essa altura, se eu te dissesse que um deles ri muito alto das piadas dos outros, enquanto o outro é mais reservado, você provavelmente já saberia qual é qual. Existe um padrão claro entre o Chris e o Robert. Então vamos assistir como o Chris inclina a cabeça para trás e ri muito, mesmo quando alguém faz uma piada sobre ele. Olha nesse trecho quando Chris Hemsworth sacaneia o Capitão América por ser um personagem sem nuances. Different nuances to Thor, whether he's on Asgard or on Earth or whatever. You bring new aspects to him, and with Captain America, it's like as we've seen him evolve. Yes, that was perfect. So let me just say that we've had a lot of Captain America love today. Okay, so I'm glad to get some. Ainda que o Chris Hemsworth esteja dizendo que ele não deu nenhuma nuance ao personagem, o Chris Evans aceita isso de forma totalmente impessoal. Ele senta na cadeira e diz que a piada foi perfeita. Isso mostra que ele não se sente inseguro com essas piadas e deixa o Chris Hemsworth se sentindo muito bem. Todo mundo quer ser engraçado. Então, quando alguém chora de rir durante a nossa piada e diz que ela foi perfeita, a gente não pode deixar de sentir um certo orgulho. Eu tenho certeza que você já conheceu alguém que era assim e que por conta disso te fazia querer passar mais tempo com ela rindo das suas piadas. O Robert, por outro lado, costuma ser mais reticente e às vezes até segura o riso de forma proposital. Não é que ele não tenha senso de humor, é só que ele prefere fingir que não achou a piada engraçada para poder responder com mais provocações. E dá pra ver no próximo trecho quando eles implicam com ele por ser velho. Remarkable sequence, I think, where Robert Downey Jr. plays a 20-year-old man, which is pretty incredible. E depois de alguns segundos, ele finalmente se desarma e ri. Então, perceba que ele segura o riso de forma proposital, até que não consegue mais. Ele ia falar alguma coisa esperta e engraçada como resposta, mas ele se toca que muita gente está implicando com ele e finalmente ri junto. Isso é algo muito comum. Ele costuma segurar o riso e se preparar para fazer uma outra piada em seguida, ao invés de rir junto com as outras pessoas e deixá-las perceberem que a piada delas foi mesmo engraçada. A essa altura, eu já falei muito sobre fazer piadas, porque, de verdade, esse é um dos fatores que mais influencia se as pessoas vão te perceber como maneiro e respeitado ou como alguém legal. Mas tem uma outra parte muito importante, que é onde você coloca a sua atenção. Quando você está falando com alguém, o direcionamento da sua atenção tem um efeito enorme sobre a necessidade da pessoa de se provar para você. Nesse próximo clipe, mesmo usando óculos, dá pra ver que a atenção e o contato visual do Robert se distraíram logo depois de responder a pergunta. Ou às vezes no meio de uma pergunta, olhando para trás ou para a câmera, para qualquer lugar que não seja a pessoa fazendo a entrevista. Part about this movie that they somehow managed to take an existing comic book. I'd say I don't have to carry the movie. That's on you. I mean, but you know what? None of us would have to carry a movie if Robert hadn't done what he'd done in 2008. So I mean, we're still having fun. Look, Ant-Man's right there. I still get excited by all the other superheroes too. So. And finally, did you see the Kimmel trailer? Se fosse você falando com ele, isso pode criar uma certa sensação de que você precisa reconquistar a atenção dele o tempo todo. Isso cria um momento de ansiedade, de pensar que talvez ele simplesmente vá embora. O resultado é que você fica tentando parecer mais interessante, para poder continuar tendo a atenção dele por inteiro. Isso é mais uma coisa da coluna do maneiro, que faz você se esforçar para ele gostar de você. O Chris Evans, por outro lado, costuma simplesmente olhar a pessoa nos olhos quando ela está falando com ele, e especialmente se estiver fazendo uma pergunta. Dessa forma, a pessoa sente menos necessidade de conquistar a simpatia dele. E você pode ver nesse próximo trecho um ótimo exemplo disso. Mas a verdade mesmo é que nem o Robert Downey Jr. e nem o Chris Evans fazem essas coisas o tempo todo. O Robert, por exemplo, às vezes responde de forma sincera e elogia os outros. That was before I saw Miles Ahead and realized that not only did I already thought you were great, but now I realize you're probably the most talented person I've ever been working with in a long time. Claro que todos nós manifestamos alguns desses hábitos ocasionalmente, mas o que importa é o equilíbrio que você descobre, que é criado a partir dos seus hábitos de interação com os outros. Todos nós temos certos hábitos em relação às interações humanas. Os hábitos do Robert frequentemente fazem as pessoas ao redor dele sentirem esquisitas e potencialmente inseguras em relação ao próprio status. Isso é ser maneiro. É quando as pessoas acham que você é incrível e ficam inseguras se estão à sua altura. E assim também dá pra ver que os hábitos do Chris podem não dar esse ar maneiro, mas fazem ele ser alguém muito querido pelos outros. Essa é a grande diferença
diferença entre os dois padrões que a gente analisou hoje. O padrão maneiro, exemplificado pelo Robert Downey Jr. no Homem de Ferro, consiste em fazer piadas, se enaltecendo, deixar sua atenção se distrair, todas essas coisas que vão fazer as pessoas pensarem, eu espero que aquele cara goste de mim. O outro hábito que a gente viu no Chris Evans, eu chamaria de padrão doador, e consiste em piadas que elogiam os outros, e atenção bem focada. Isso vai fazer as pessoas pensarem, quer saber? Eu realmente gosto daquele cara. É claro que você pode usar ambos, em momentos diferentes. E obviamente você pode ser agradável e maneiro, mas você precisa escolher qual você vai utilizar a maior parte do tempo. Você precisa escolher quais hábitos você vai fortalecer na maioria das vezes. Na minha opinião, você se daria melhor se tentasse ser agradável ao invés de maneiro. Isso faz com que as pessoas ao seu redor se sintam melhor, e pra mim isso já vale a pena. Então eu sugiro que você encontre um equilíbrio certo pra você. Se você quer gerar mais interesse, mais respeito, talvez coloque uma pitada das provocações confiantes do Robert Downey Jr. Se você quer fazer as pessoas ao seu redor se sentirem bem com mais frequência, de repente você pode se permitir rir até chorar das piadas dos outros. Resumindo, basta prestar atenção a como seus hábitos estão fazendo as pessoas ao seu redor se sentirem. Esses hábitos vão ser um guia para as impressões que você vai causar na maior parte do tempo. Se você quiser um passo a passo de como causar uma incrível primeira impressão, eu recomendo que você acesse a Universidade Carisma. É um programa passo a passo que te diz exatamente o que fazer todos os dias para pegar o que você está aprendendo e transformar em um hábito automático, para que 30 dias depois você irradie confiança e carisma naturalmente, sem sequer pensar nisso. Em vez de falar sobre o programa eu mesmo, aqui estão algumas coisas que nossos membros já disseram. Esse primeiro comentário veio apenas uma semana depois de começar o programa. Ao passar pelo módulo Primeiras Impressões, consegui começar conversas com pessoas que nunca teria conseguido antes. A lição sobre como fazer perguntas para extrair valor é ouro. Obrigado a todos que desenvolveram o curso. Já mudou minha vida. Outro membro escreveu: eu não me sentia realmente confiante. Ficava constantemente buscando validação e me preocupava demais com as opiniões das outras pessoas. Mas agora minha vida melhorou tremendamente por causa da Universidade Carisma. Acho muito mais fácil me conectar com as pessoas, ter ótimas interações e ser feliz mesmo que as coisas não corram do jeito que eu quero. Fazer esse curso foi uma das decisões mais impactantes da minha vida. Não posso recomendar o suficiente. Esse curso tem literalmente uma garantia de mudar sua vida. Você pode fazer o curso inteiro e, se não achar que valeu cada centavo, você pode pedir o reembolso imediatamente. Se você quiser dar uma olhada para ver se o curso é para você, clique no link na tela agora ou na descrição do vídeo para saber mais. De qualquer forma, espero que você tenha gostado desse vídeo e te vejo no próximo.